Você consegue ver, por exemplo, no seu sobrinho, como aquele ser ele está fadado a um sofrimento tremendo lá na frente? Sim. Por quê? Porque as crianças agora atualmente, desde cedo, elas estão ficando cada vez... A formação do ego está ficando cada vez mais rápida. Antigamente levava-se um tempo. Eu, por exemplo, em idade, gente do céu, eu com 10 anos de idade era completamente assim, desprovido de malícia. 12, 14 anos, 12, 14 anos, nossa, eu não tinha ainda uma identificação com a mente ao tal ponto. Por exemplo, eu me lembro que assim, até os meus 10, 12 anos, era tão gostoso. Hoje eu vejo como era bom aquilo, né? Como era bom eu ter essa... não estar ainda laceado por dentro. Ainda está solto por dentro. Por quê? Porque o processo de identificação com a minha mente, até os 10 anos, ele era muito fraco. Então, era tão bom não se importar, por exemplo, estar com o short rasgado ou descalço. Mesmo as pessoas olhando e falando, mas aquilo não tinha menor peso para mim. Não tinha força nenhuma. E era tão bom estar nesse relaxamento. Eu estava usando uma identidade, mas de não estar identificado com ela, com a minha aparência, não estar identificado com a minha roupa, né? Como era livre, né? E no entanto, né, com o passar do tempo, e hoje está cada vez mais cedo, né? Você vê criança hoje já quer um tênisinho Nike, que tem que ser o tênis da Nike, não pode ser um tênis qualquer. Ela se preocupa. Então, assim, como a cultura vai adoecendo as pessoas e cada vez mais cedo, né? Então elas nascem, elas estão perdendo aquele espaço que a gente tinha de pelo menos usufruir daquela liberdade, né? Que uma criança em cidade grande, isso já vai ter. Uma em cidade interior, então isso é sorte. Que ali tudo é mais tranquilo que uma cidade grande, óbvio, né? Mas voltando a gente parar no intervalo, que eu queria fomentar aqui é o seguinte, que é importante você entender que há essa pseudo-natureza que ela é totalmente dependente e há esta outra natureza que ela existe, olha que lindo isso, né? Existe, sempre existiu a partir de si, sem nenhum conteúdo. Ela não precisa de conteúdo, porque ela é em si. Então, de um lado você tem a dependência absoluta, de outro lado a liberdade máxima. De que lado você quer estar? Né? De que lado? E como eu fico voltado para essa minha natureza? Para que nas relações eu estabeleça uma relação que promova a cura, que promova o crescimento, que promova o progresso, que promova realmente a evolução. Eu até coloquei no curso, né? Você estava comentando que houve muito progresso, mas não houve evolução no planeta. Progresso tecnológico. Melhorou a infraestrutura, melhorou, né, a tecnologia, mas não houve o crescimento. Porque é só você notar a história, a repetição, conflito e oposição, né? Eu até brinco, se nos for tirar da infraestrutura, Ave Maria, deixa essa estrutura um dia. Não existe vida, né? Você vai ver quem realmente está aí ainda no controle. Um bicho egóico, capaz de agredir, capaz dos piores atos. Porque o nosso lado inferior, que é aquele lado nosso que ainda está submetido a crenças, a condicionamentos, a hábitos, como isso ainda é forte na gente. Como às vezes esse lado ainda mais inferior consegue se impor, por exemplo, num dia que você, nossa, hoje que eu chego em casa eu vou fazer uma ótima meditação. Aí você chega lá, os condicionamentos se tornam mais fortes e te levam a fazer uma outra coisa. Que leva você a perder o seu tempo, ao invés de investir o seu tempo. Porque a única forma de investir é quando você dedica o seu crescimento, sem investimento de tempo. Qualquer outra coisa é gastar tempo. Mas por quê? Nossa, eu queria tanto orar. Mas o que é esta coisa em você que consegue ainda te controlar? É o teu lado inferior. É o lado dependente. É o lado baseado na pseudo-natureza. Né? Então,
Veja, eu vou parar no intervalo, mas eu queria depois continuar para explicar uma outra coisa. Explicar o poder que você consegue acessar, que é o mesmo poder que o Eckhart fala, que é o poder que está no agora, o poder do agora, é um poder que ele só é liberado, gente, quando você consegue praticar isso aqui. Quando você realmente consegue, viver isso aqui. É como ele diz, eu não quero manter de mim uma vida sem sofrimento apenas como um conceito bonito. Ele fala, você quer acreditar que é possível parar de sofrer, ou você quer ter isso como uma verdade na tua vida? É uma escolha. Eu não quero mais falar que, olha, sofrimento é ilusão. Mas é ilusão? Tá, mas isso você acredita nisso, querido? Ou é uma verdade para você? Ou você é a prova incontestável disso? Eu posso falar, é lindo falar, sofrimento é uma ilusão. Um conceito. Mas você é a prova incontestável disso? Se você quer ser essa prova incontestável, você precisa mudar a relação. Você precisa fazer uma escolha, fomentar essa consciência para que você possa estar aqui, bem fixado em você, que é bem fixado na eternidade, nesse agora. E usar tudo para fortalecer a tua liberdade. Uma das definições que eu mais gosto de falar algumas vezes sobre espiritualidade é essa. Eu não estar à mercê de nada de ninguém. É você poder transitar nesse mundo, usufruir dele, realizar nele, produzir nele, conhecer pessoas, experimentar as coisas, viver coisas. E aqui dentro você está naquela tua paz que nada te arranca de lá. Pode ser, nada te arranca, pode ser uma ótima, que vai para os dois lados, né? Uma ótima condição financeira pode arrancar a tua paz. Uma condição financeira precária também pode. Tudo nos tira a paz. Tudo. Tudo me afasta de mim. Qualquer pessoa que se aproximar, olha o que eu vou falar, né? É uma mentira, só para a gente criar um pouco de impacto. Qualquer pessoa que se aproximar de mim detém o poder de tirar-me de mim. Uma palavra proferida por alguém tem o poder de me cindir, de me rachar por dentro. O quão dependente ainda somos dos outros. O quão ainda estamos envolvidos por essa escuridão dessa pseudo-natureza que tem como essência a dependência de conteúdo. Então não há espiritualidade ainda sendo exercida na sua plenitude. Não é verdade? É verdade. A espiritualidade vai começar a acontecer quando você notar que esse poder que os outros tinham era ilusão. Né? É como eu comentei a história do Antônio de Mello, né? Ele estava comprando um jornal numa banca e o jornaleiro era super grosseiro com ele. E ele todo dia comprava um jornal lá com o cara bruto. Aí um dia o amigo dele, não é possível, isso deve ser masoquista. O cara é super grosseiro. Você ainda me chegou a comprar aqui? Por que você não comprou outro lugar? Sabe o que ele respondeu? É uma pessoa desperta, já desencarnou. Por que você acha que ele deve determinar o que eu devo fazer? Como é que é? Por que você acha que ele deve determinar o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, eu estou aqui apenas em busca do meu jornal. Eu não espero nada dele. E eu não preciso dele para ser alguma coisa. Então, aquela
aquele comportamento bruto não tinha eco nenhum. Ele comprava e super amoroso e pagava, respeitando aquele ser. Ele quer jornal. Mas vai você comprar um jornalzinho lá para ser um pouco indireto para você. Acabou o teu dia. Vai ficar falando isso nos 3 dias seguidos com todo mundo. Viu que banca mais, cara mais ordinário, falar daquela banca, já se viu. E a gente tem uma tendência para drama, né? A gente quer Drama! chamar atenção. Aí eu pergunto, hoje o nosso questionamento é isso, né? A gente quer desabafar, né? A gente quer contar. Mas você vê, o pior não é isso, gente. O pior não é isso. A espiritualidade. Você sabe o que é o pior desse exemplo? O pior é isso. Gerar drama em cima e comentar. O pior é que ainda algo em você não foi em busca só do jornal. Isso é o pior. Você não foi só em busca daquele bendito jornal. Você foi em busca da satisfação de uma expectativa de ser bem tratado. Porque você é dependente ainda. Isso é o pior de tudo. E obviamente, uma vez que você estava na dependência, você já está à mercê. Certo? Se ele diz sim, você vai à volta. Se dizer não, já vai para o fundo do poço. Por quê? A forma já montada de relacionar com aquele jornaleiro e com aquela banca já estava toda embasada na dependência da pseudo-natureza. Horácio, mas aí... Você vê, gente? Aí eu pergunto, o que você está em busca? Vamos cessar as buscas. Mas aí vem. Vamos cessar as buscas. Carência, autoestima baixa, recolo. Vamos cessar as buscas. Agora, só um minutinho. Você falou uma coisa interessante. As pessoas já conhecem por aqui as causas disso. Carência, baixa autoestima. Mas até quando você vai só se contentar pelo saber intelectual de que isso é isso? Quanto mais de sofrimento você vai precisar para você provocar essa descontinuidade, cortar essa fábrica de sofrimento pela raiz, se libertar, acordar e sentir, puxa vida, como é bom ser livre, como é bom não depender de nada. Como eu falo depender? Veja, depender é uma coisa, precisar é outra. Eu preciso de alguém que tenha uma competência X para fazer um trabalho na minha casa. Sem precisar. Tá? A dependência é sempre de um fator mais subjetivo, mais interno. Agora, Horácio, eu me vejo às vezes, você vai falando uma coisa e vão vindo assim algumas dúvidas, né? Então, assim, eu me vejo em constante procura do equilíbrio, porque na medida que você fala que a gente não pode criar expectativas em relação ao outro, a gente também sabe que, por exemplo, a gente tem que ir em busca do natural. Sim. O natural, a natureza, não existe a lei da reciprocidade? Existe. Então, não seria de esperar que, por exemplo, assim, se eu, se eu procuro fazer o meu melhor para você, seria de esperar? Não, você já recebe? Só mudar uma palavra. Aí nós estamos falando de uma outra coisa. Veja, a expectativa, ela está sempre envolvida numa maior definição de quem eu sou para mim. Então, quando eu espero algo, na verdade eu estou esperando um conteúdo para eu me sentir mais eu e reforçar minha identidade, tá? Tem outra palavrinha que aí se encaixa bem no que você está colocando, que é veja bem a diferença. Quando eu projeto alguma coisa, eu tenho um projeto que eu quero alcançar. Sim. Ótimo. Eu tenho duas formas de se relacionar com isso. Ou me relaciono de uma forma egóica ou de uma forma mais conscienciosa. Se for uma forma mais egóica, o que eu vou fazer? Eu vou projetar naquela condição uma possibilidade de eu ser mais eu, atingindo aquilo. Então, na verdade, eu não estou em busca de um projeto. Eu estou em busca de reforçar a minha identidade. Outra coisa, quando eu tenho um projeto. Maravilha. E eu estabeleço, ao invés de expectativa, uma perspectiva. Nesta perspectiva, eu não estou buscando uma identidade.
eu estou fazendo aquilo porque algo em mim gosta de fazer aquilo e quer passar por aquela experiência. Mas eu não estou preocupado e não estou colocando como condição, por exemplo, ser mais ou menos feliz, ter mais ou menos status, ser mais ou menos reconhecido, ter mais ou menos isso. Para mim é irrelevante. Eu estou imbuído no prazer de realizar aquilo. Então não há nada de errado em ter projetos no futuro. Eu tenho vários projetos. O Eckhart ele fala também. Ótimo ter projetos, ter planos. A questão é, pondere se nos teus projetos você está em busca de uma identidade. Ser mais ou menos. Ser mais sucedido ou menos sucedido. Ter mais fama ou ter menos fama. Ser mais ou menos feliz. Ter mais ou menos paz. Se você estiver impondo para você uma condição aquele objetivo, você já não está só em busca do objetivo, você está em busca de um reforço de quem você é. Você quer reforçar esse eu você. Então é essa a avaliação que nós temos sempre que ter. Por exemplo, eu cheguei aqui na aula, né? Até uns anos atrás eu entrava nessa porta para dar aula buscando reconhecimento. Então, toda a minha atitude aqui na frente era egoica. Portanto, eu não conseguia criar espaço para uma coisa mais poderosa atuar em mim aqui na frente. Porque já comecei com uma relação baseada em dependência, na pseudo-natureza. Certo? Por quê? Porque o fato de dar a aula está envolvido na busca de uma identidade. Ou um reforço dessa identidade. Quero me sentir reconhecido. Quero me sentir bem aceito, quero me sentir aprovado. Tudo bem. Aí depois de um tempo eu descobri uma coisa incrível. Que eu comecei a, você vai crescendo, vai abrindo a cabeça, vai soltando uma série de paradigmas, uma série de crenças. E aí eu comecei a notar que o meu lance, a minha dança era apenas curtir esse ato de falar. E eu me apeguei a isso. Ou seja, a partir do instante que eu entrei nessa sala, sem buscar reconhecimento, sem buscar aprovação, mas apenas tornando a ação um fim em si mesma, uma curtição, estar aqui falando, uma curtição, sem estar focado no quanto eu vou ganhar desse curso, mas apenas estando inteiro aqui para curtir esse momento, nesse instante, a minha presença, a minha aula se tornou totalmente espiritual. Esse é o segredo, gente. Quando você não busca identidade em algo que você for fazer, aquele algo se torna uma prática espiritual. E aí eu comecei a notar que nesse estado solto, livre, igual a liberdade, quando estou em busca de identidade, estou livre. Mesmo tendo planejado, organizado o curso, houve uma organização, né? Mas eu estou aqui sem expectativa, nem com vocês e nem comigo. Estou curtindo. E essa curtição para esse instante é tudo. É o que para mim importa nesse instante, no tempo, no espaço e no universo. Não há nada mais agradável e prazeroso estar aqui agora. Então, nesse instante, só há o Horácio dando essa aula. Não há mais nem o daqui a pouco, nem o que aconteceu. Então, como não há busca por identidade, a aula por si só já é espiritual, já tem uma força espiritual atuando aqui. Você entendeu a diferença? Sim. Eu tenho uma dificuldade para separar essas duas coisas, porque, por exemplo, eu convivi muito tempo dentro do Espiritismo, e dentro do Espiritismo, assim, estudando, lendo, querendo saber, né? Não só Espiritismo como outros, mas mais no Espiritismo tem essa coisa assim de você tem que fazer, você tem que entender, o outro está no nível espiritual, você tem que, sabe, se dá um lado, se dá o outro, né? E eu vivi muito tempo da minha vida gastando minha energia nesse tipo de procedimento. Sim. Que aí o que acontece? Eu me sinto, e ainda eu me senti mais do que agora, mas assim, como se eu tivesse sido usada, minha energia sugada, e assim, as pessoas simplesmente resolvem o problema ou a necessidade e não existe aquele, não é o reconhecimento, aquela troca que eu entendo que seja natural. Isso. Na natureza, é uma das leis da natureza. Então, para mim, fica difícil até onde é uma expectativa, até onde é uma coisa natural, que a própria lei da natureza me diz. Mas aí é o seguinte, aí você só vai constatar a diferença disso quando você resgatar mais a sua sensibilidade. Porque aí você vai conseguir sentir uma coisa, vai divisar bem o que é uma coisa e o que é outra.
Então veja, por isso que às vezes, gente, já reparou? Eu já frequentei muito movimento espiritual em vários lugares, vendo as pessoas observando as pessoas. E é comum, quando a pessoa começa um processo espiritual, ela reforça a identidade do ego dela, porque agora ela acha que ela é um ser espiritual. Então ela começa. Exatamente. Então, isso é uma forma de avaliação. Você quer ver se a pessoa está realmente conectada? Apenas observe essa pessoa, se ela é solta. Se ela está ali, se ela não tem fleuma, se ela está livre, se ela está leve. Isso é um forte indicador. Porque uma pessoa que não busca identidade no futuro, ela tá leve. duas coisas. Uma pessoa que não busca mais salvação no futuro e nem identidade, e nem reforço de identidade no passado, ela está solta. Então ela faz o que ela tem que fazer, não importa o que seja. Pode ser desde trabalhar como barman no bar, como professor aqui, como professor universitário, ou um motorista de ônibus, não importa. Ela pode estar se desenvolvendo espiritualmente e acessando uma força incrível se ela tornar aquela ação um fim em si mesma. Como? Não buscando uma identidade com aquilo que ela faz. Apenas amando, não vou falar, que amar é um estado mais evoluído de manifestação, mas digamos, ela fazendo aquilo com o máximo de zelo, de carinho, curtindo aquilo que ela está fazendo. Então aquilo tudo se transforma em um processo espiritual fantástico. Isso é uma coisa que eu percebi. Então assim, os momentos que eu estou mais praticando espiritualidade é aqui em sala de aula, porque eu me percebo completamente alinhado, em silêncio e tendo muito prazer. Isso acontece comigo também na minha né? Agora, isso não deve só estar restrito em uma sala de aula, uma coisa que eu gosto. Isso precisa ser acessado e manifestado em todas as atividades. Seja tomando banho, seja estudando, seja passeando, namorando, transando, assistindo cinema. Fazendo uma coisa que você não gosta. Aí o não gostar fica relativo, porque não existe algo ruim ou bom. Existe a sua resistência em se render aquilo para que a qualidade da sua consciência flua e torne aquilo algo melhor. Então o não gostar e o gostar é muito relativo também. Para você iluminar não existe isso. Isso eu não gosto. Isso não existe mais um mimadinho. Isso eu não gosto. Isso eu gosto. Só você. Não existe uma pessoa madura esse tipo de coisa. Tá, mas a pessoa está exercitando isso que nem a gente. Sim. A gente gosta e não gosta. Mas aí a gente... É exercitar essa postura, essa rendição. Mas aí tá, a rendição não parte de você ficar entendendo. É você olhar para isso que você não gosta, e se for o que você não gosta e tem que ser feito, você precisa optar, puxa, eu vou tornar isso aqui uma prática espiritual para mim, já que eu preciso fazer da vida, né? alguma coisa, compôs esse ambiente para me estimular. Essa coisa ruim que eu não gosto, ela quer arrancar do meu espírito uma virtude que eu preciso. Então, olha, você vê, eu estou mudando a relação já. Eu vou me alinhar com isso, vou fazer extremamente bem feito, eu vou me aplicar nisso. Então, mas se você não sabe que você pode ver de uma outra maneira... Sim. Aí a pessoa que ela tem acha conhecimento. Essa que você está falando é a pessoa que aí ela precisa do conhecimento para fomentar uma mudança. Essa Então, porque, por exemplo, na medida em que você fala isso e a pessoa aceita, por exemplo, que você fala e a gente fala, nossa, eu não tinha observado por esse lado. Entendeu? Então, fica assim, puxa, por que eu não pensei, né? E às vezes são coisas tão óbvias. Tão óbvias. Você fala, nossa, mas parece que você falou uma coisa assim, fala, nossa, é mesmo, né? A gente não percebeu, porque não observa, porque, entendeu? Precisa, às vezes... Deixa eu colocar um exemplo que apareceu comigo. Isso é uma coisinha, só vou dizer os exemplos, porque senão eu vou esquecer. Por isso que os mestres, quando eles se iluminam, eles dão uma gargalhada. Porque eles falam assim, nossa, como é fácil viver. Sempre foi. E ficou agora eu constato porque aquele ser problemático se foi para sempre. Se diluiu no vazio. E esse ser problemático era o quê? Era aquele ser que tinha como essência a dependência. Só isso. Eu achei muito interessante isso. Eu falei que nós estamos em evento esses dias todos, né? Lá por Ambev.
E foram eventos assim, muito complicados, com muita pressão, muita coisa acontecendo assim para resolver na hora, e desmarca na hora. E muito problema, e assim, eu estava ganhando super pouco para fazer, mas como eu estou precisando muito, eu falei, eu vou fazer, né? Apareceu essa oportunidade, uma coisa, né? E sempre essa postura de trabalhar. Só que aí eu fiz uma semana num lugar, e essa semana agora eu ia fazer no outro. Só que aquela primeira semana foi muito difícil. Eu falei, gente, eu não vou me violentar por causa de dinheiro, eu não quero fazer essa semana, porque vai ser muito difícil. Eu falei, putz, mas eu também posso desagradar a minha amiga que me convidou, que está confiando em mim, não tem outra pessoa para colocar, então eu vou ter que fazer, né? Mas esse vou ter que fazer é porque tem alguma lição para mim nisso, então eu vou, aí eu começo a trabalhar essa coisa de me render, de não ficar indo contra, e de fazer da melhor forma possível, e procurar ver as lições todas, e procurei exercitar essa postura. O que aconteceu? Cancelaram o evento hoje, amanhã, eu vou ganhar do mesmo jeito. Pude vir para o curso, mas eu acho que eu devo ter aprendido alguma coisa. Teve um momento de... Não, na verdade teve um momento de aliança com a vida. Um momento, não sei se você aprendeu. Mas você a gente acha que a gente não está situação semelhante. A gente é encrenqueiro demais ainda. A gente é muito encrenqueiro. Mas é uma coisa muito boa. Não é? Não, mas eu acho a gente às vezes um momento de aliança com a vida, puxa, peraí. Eu vou começar a cooperar com isso. Aí você vê que a vida responde e coopera com você. E assim, magicamente... Então, por exemplo, mas ela viu que numa situação, porque, por exemplo, agora, ela viu, poxa, dessa vez deu certo. Então você se motiva a outras situações. Agora o chato é quando você se doa, e as coisas não mudam, né? Isso que eu estava te falando. Mas é que tá, a pessoa ela acha que ela está doando, mas ela tem uma resistência muito grande, ela está fazendo porque não tem outro jeito. Também tem isso. Isso é tudo uma arte, né? Só que ela não sabe disso, né? Por exemplo, eu não sabia. Sim. Eu achei que eu estava fazendo assim, que com isso eu poderia mudar outras situações, entendeu? Mudar assim no sentido de, isso aí é uma coisa que as pessoas vão ter seu tempo, então se eu estou tendo uma visão antecipada, vai chegar o momento do outro, só que com isso você vai indo, o outro continua no dele e você se desgasta, que nem você falou, no fim, você sente que perdeu tempo, se desenergizou por uma coisa que não teve mérito, não teve efeito nenhum. Nem para você, nem para o outro. Porque para o outro você não fez nada demais. E você podia ter feito uma coisa que te aproveitasse mais o tempo. Por isso que eu falo, gente, a arte de ser, ela é uma arte tão sutil e ao mesmo tempo tão óbvia, tão simples, ao mesmo tempo tão profunda, tão próxima, ao mesmo tempo tão distante, que você requer, né? Exige um posicionamento para que você comece a dominar essa arte. E por ser sutil, é uma arte que ela funciona sem esforço, não funciona de forma bruta, é tudo muito delicado nesse processo. Por exemplo, para a gente parar no intervalo, eu estou na terapia atendendo as pessoas e é triste, mas eu respeito e me rendo a isso. Até um tempo atrás, eu me lembro que quando eu ia atender alguém, eu já impunha para mim uma expectativa de conseguir resolver aquele problema da pessoa. Eu me frustrava muito. Até que a frustração foi acontecendo e eu comecei a aceitar o fato de que a transformação não depende só de você e às vezes você não está nem pronta para aquilo. Eu me rendi. E aí, por exemplo, aí tem pessoas que ela começa a terapia e eu olho para aquele ser, aí eu tenho aquela percepção dramática, né, de ver que a única forma que aquela pessoa vai aprender a escutar vai ser através de muito sofrimento. Porque ela é tão resistente, ela está tão programada, ela está tão enrijecida dentro de si, que o mestre dela, nós temos vários mestres na vida. Tem mestres super suaves que se apresentam quando você resolve ser suave com você e com a vida. Então você precisa de alguém suave, porque você está sendo suave com a vida e com você mesmo. Então vai ser um mestre super cuidadoso, super tranquilo. Tem outras que só precisam de um mestre
muitas vezes violento. Porque ela é tão violenta com ela é tão violenta com a vida, e esse mestre firme, vamos chamar assim, esse mestre que tem como natureza a firmeza inquebrantável, que vai te vencer, quer você queira, quer não, e vai fazer você se render à vida, a gente conhece como sofrimento. E às vezes eu vejo isso em consultório, não são poucas vezes, são muitas vezes que eu noto aquela pessoa, e eu sei que tudo que eu fizer ali não vai ser o suficiente, porque ela não está pronta. Ela não tem o mínimo de sensibilidade para com ela e para com a vida, para ela optar pelo caminho de mínimo esforço. Ela sequer consegue perceber como se colocou. E eu sei de antemão que as atitudes dela para com ela é o convite para que esse mestre entre em cena. E ele vai entrar. E ele vai arrebentar tudo que precisa ser arrebentado para que daqueles destroços de condicionamento, daqueles destroços de crença, daqueles destroços de hábito, possa emergir um ser mais refinado. E olho para aquilo e eu respeito. E lá do fundo do meu ser, eu intenciono que você seja forte para aprender com esse mestre. Porque vai ser a única forma que você vai aprender. É uma coisa extraordinária. Como realmente tudo começa e termina em nós. E como somos realmente nós que estaremos escolhendo e definindo quais dos mestres da existência irá nos adotar como pupilo. Nós não precisamos desse mestre, que só se apresenta em situações muito críticas. Nós não precisamos desse mestre. Você não é a favor de gurus, né? De quê? Guru. Não, porque a era... O que é guru? Um mentor. Sabe por quê? Não um mestre ausente, um mentor vivo. Porque a era da relação discipular, ela já passou. Até alguns séculos atrás, essa relação ela era importante, né? Então, nós estamos numa fase, e outra, o conceito de mestre ele é muito delicado, porque mestre, o termo mestre, é só de si mesmo. Aquele que dominou a si mesmo, ele é um mestre de si. De si. Para o outro, ele deve sempre considerar orientador. Então, o mestre... Então, não existe mestres encarnados, então, para você. Não, os mestres que nós humanos, não é, rotulamos como os nossos mestres, nós estamos fazendo, eles não... É engraçado que esses mestres, eles não assumem essa postura para conosco como mestres. Eles não assumem. Por quê? Uma pessoa desperta, a primeira coisa que ela dilui é o conceito de hierarquia. Primeira coisa. Porque por ser desperto não existe aquele que é mais ou menos. A natureza não tem hierarquia. A natureza, ela, não importa se você é rico, se é branco, se é preto, as leis do universo, elas imperam, quer você seja assim ou assado. Eu estou me baseando no que você fala, que a gente, nenhum de nós é capaz de dizer se está totalmente controlado. Eu imagino que o mestre seja uma pessoa... Sim, ela dominou a si mesma. Então, por isso que eu te digo, ela é um mestre. Não tem encarnado do mestre. Tem, claro que tem. Tem uns aí que ficam... Os grandes estão no anonimato, os grandes não aparecem. Sempre tem em torno de 5 ou 6 por aí. Sempre. Esses gigantes espirituais, gigantes. E eu costumo dizer o seguinte... Sabe onde eles estão? Sabe o que é uma das Sabe aquele que você falou outro dia, seu amigo? Você falou que já está em não sei quantas encarnações que ele está aí? Esse aí você podia trazer um dia aqui. Pode ser. Não, é só para a gente poder ver quem que é. Olha só. Quem que é ele? Um amigo dele que já tem várias encarnações. Qual é o nome dele? Você não falou dele? Ele citou. Ele citou na aula. Não lembro agora, tem que ver. Eu não sei o nome. Você falou assim que tem pessoas que já estão aqui, que já vieram, que estão aqui, já não tem mais, não conseguem estar aqui. E você falou, eu conheço até uma pessoa que trabalha com bar, né? Pode ser esse. Esse, não, mas eu não conheço, eu sei da história dessa pessoa. Tá. Porque assim, uma das características,
Uma das características dos verdadeiros mestres são duas. Primeiro, anonimato. Eles não aparecem, porque eles não precisam de aprovação de nada. Segundo, eles rechaçam hierarquia. Eles não estabelecem relações assim, mestre-discípulo. Eles não estabelecem. E é interessante que esses que estão no anonimato são gigantes, gente. São gigantes espirituais, assim. Fantástico. Teve uma experiência, não foi comigo, mas foi com um grande amigo meu, que eles estavam fora do corpo, né, projetados, e teve uma manifestação de um ser avançadíssimo lá, uma luz pura, né? E esse amigo meu já quis reverenciar. Que era uma manifestação tão poderosa de força, de inteligência. E aí tinha um ser com ele muito sábio. E ele olhou para ele assim, olhou assim: onde você aprendeu isso? Quem te disse, ou quem te forçou a assumir essa postura? Por que você está fazendo isso? Aí ele falou: olha, esse ser que está aqui agora, ele está te vendo como ele é. Ele enxerga que você não é tão avançado quanto. Então levante-se. Né? Ele levantou tudo sem graça. Ele falou: não existe. Ele falou assim: não há hierarquia no universo. Isso é coisa da Índia, né? A gente gosta. Aí o humano faz a relação hierárquica. Gente, eu gosto de falar sobre ele. Mas tem que criar aquela relação hierárquica, porque a gente gosta. A gente tem uma carência de mito. Nós queremos um ser. A gente quer. É agradável ter uma noção de que existe uma hierarquia em que há seres que estão num grau. Cuidando de nós. Isso nos conforta. Se as evoluções estão em níveis diferentes, não é de se esperar que, por exemplo, alguém possa estar um pouco acima, não no sentido assim, de Tem desmerecimento, muita mas no sentido gente de que já conseguiu. Tem muita gente acima do nosso estado evolutivo. Sim, mas sabe o que? A respeito na manifestação. Não é hierarquia. É respeito pelos níveis de manifestação não, então, diferentes. aí é a tal coisa da palavra errada. A gente Errado. fala hierarquia, mas na verdade não é o que a gente quer dizer. Entende? E é engraçado, A gente reverência por respeito. se respeita pela manifestação. Assim, pelo mérito que esses espíritos tiveram de já alcançar um grau melhor do que o nosso. Aí sabe o que eles falam? Eu vejo dessa e maneira. sabe que eles olham pra gente? Eles olham assim. Aí isso que é mais, mérito isso que é deles. mais engraçado da evolução. Ele olha pra gente assim, no ser desse, e começa a rir. Porque ele vê assim: você já é tudo e até mais do que eu. Porque a tua consciência é temporal. Você já é tudo que você quer ser. E tira sarro. É engraçado. Não, deve ter todo mundo igual. Você já é tudo que você quer ser. Porque a consciência é atemporal, gente. Então, por exemplo, esses seres, aí você vai lá, né? Os mestres verdadeiros, tá? Estou falando de mestre verdadeiro, genuíno. Já transcenderam um monte de coisa, são muito livres. Você vai lá, e se você tiver acesso, você vai esperar que o cara tenha aquele comportamento que você idealizou. Ó, Fleu. É isso aí. Você vai esperar isso. Porque é o ideal que nós temos de um mestre. Agora, o mestre que está livre para valer, que é um gigante espiritual mesmo, você vai conversar com o cara: quem que é? Ele lá. Ah, tá brincando comigo. Tá descolado lá. E aí, tudo bom? É verdade. Eu sei que isso é um chute na nossa visão romântica das coisas, né? Não, acho que até. Ah, que tal? Aqui que é o mestre? Mano, tá brincando. Como assim? Vai lá. O cara tava numa boa, gente. Esse cara do barman, que eu te falei, é um que a gente tem notícias aí. O gigante, você só acessa o cara se ele quiser. Nem amparador no plano astral consegue acessar o cara. Mas a Você vê, gente, a gente for levar um papo nesse nível. ele tem 4 empregos. Ele é barman, motorista de ambulância de um hospital e professor universitário à noite, como professor de história. Então, Ele tá 1400 anos aqui sem reencarnar, domina o corpo, domina a energia, tá sempre com uma aparência de 28, 30 anos. E o cara é assim, ó. Você já pensou o que é um grau de manifestação de uma pessoa dessa? Que nem espírito consegue acessar o cara, só se ele quiser, mesmo estando encarnado? Ninguém consegue acessar o cara, a menos que ele consinta. Nem o parador astral consegue acessar, se o cara não der a permissão. Porque o cara tem um domínio total das energias. Olha, vamos lá, que eu senti que ele deu um ok. Aí, nessa experiência que eu contei,
É até um autor de livro muito famoso. É o Mago de Estrovalhos, era assim. E aí o amparador do cara levou esse cara que estava projetado pro lugar onde esse mestre estava. Aí ele chegou no quarto assim, e o cara estava de costas, bermudão, aparece de 28 anos, todo descolado, lá no computador. Na hora que eles entraram em espírito, o cara já olhou, já vendo os caras. Então, olha, super tranquilo, gente, super humilde, super numa boa, pessoa solta, sabe? Sossegada, em paz. Aí ele falou: estou aqui há tantos anos assim. Eles fizeram uma entrevista com ele, há 1.800 anos, né? Trabalho assim, trabalho assado, como assim? Trabalho como motorista de ambulância de hospital? Não existe. Tudo quando você reverencia se torna espiritual. Inclusive dirigir uma ambulância. Para mim não tem diferença em trabalhar num bar à noite ou dirigir uma ambulância. Eu reverencio tudo. Então, cara, é uma coisa de louco, né? E o cara está com o mesmo corpo físico há 1.800 anos aqui. E como ele dá aula de história na universidade, então ele tem 1.800 anos de história de vida, né? Imagina. E ele fala: olha, Aí ele falou assim: e nem adianta, você nem precisa tentar me encontrar, porque só me encontra quando eu quero. Então tem uma chance da gente falar. Seja um espírito, aí quando ele já estiver já satisfeito, ele mesmo desativa o corpo dele, desaparece o corpo dele, por tudo ele some. Né? Então veja, né? Uma pessoa como essa, ela já está num ritmo de liberdade, gente. Por isso que eu falo: quanto mais você se liberta, maior é o seu poder de arbitrar. Até a morte se torna arbitrária. Qual é o seu amigo? Até a morte se torna arbitrária. Então, na verdade, um livro que eu li, um grande, chama-se, essa história está num livro, quem quiser ler, chama-se A Última Jornada, do Robert Monroe. Eu queria conversar pessoalmente. Seria bom, né? Aí eu acho Robert que não precisa nem falar. Evidente lá pro meu Cabral. Cabral e fala para Mas o Cabral também ele encontrou seres fantásticos. Olha, se ele não quiser conversar, não Robert, precisa, eu só queria ver. Olha, esse livro, vocês vão mudar muito os paradigmas, radicalmente. Como que é? Então, eu vou passar uma trilogia, que é bom ler os 3 dele. Tá? Aos 3 mesmo, o autor? O autor é Robert Monroe. Então você tem o primeiro livro dele, que é As Experiências Fora do Corpo. Deixa eu ligar, tá? Até o toque é um mantra, né? Romântico? Até o toque do celular é um mantra. As Experiências Fora do Corpo. Esse é o primeiro. Primeiro. Segundo, Viagens Além do Universo. Ele já está desencarnado? Morreu há pouco tempo. E o que eu quero que vocês leiam, se vocês não conseguirem ler todo, esse é o terceiro, que chama-se A Última Jornada. Ela tem que ler nessa ordem mesmo? Isso, ele é bom nessa ordem que ele foi escrito, esses livros, né? E aí, nesse último, ele relata essa experiência. Mas são histórias vividas por ele? São diários dele. Experiências dele. Ah, foi ele que fez essa, que encontrou esse mestre, então fez essa viagem. Ele aprendeu a sair do corpo e começou a encontrar um monte de consciência lá de lá, um monte de espíritos, outros níveis de consciência que nem supunham existir, consciências que nunca tiveram, que nunca encarnaram, mas já estavam avançadíssimas. Então ele amplia muito, quebra um monte de limitações de entendimento. Então vale a pena ler os 3 dele. Muito bacana. Esse principalmente, gente. Você fica Pode começar por esse, não? Você pode começar, não tem uma linha obrigatória. Mas é legal você conhecer a história dele, é muito interessante. Ele morria de medo de sair do corpo, começou a acontecer involuntário, né? Aí ele foi aprendendo a controlar. E aí ele começa a ir, por exemplo, para os territórios do sistema de crença, que é um lugar que ele chama de território de sistemas de crença, que é um lugar onde existem as crenças da humanidade. Coletivo? Não, é muito interessante como ele mapeou o plano espiritual, sabe?
não numa visão espiritual, mas uma visão de alguém mais racional. É muito bacana. E aqui nesse outro, são experiências que extrapolam muito o senso comum e a lógica humana aqui. A experiência que ele vive aqui é impressionante. Entendeu? É tudo história real, então. É tudo... Não, tudo biografia dele. Então, história real. É um cara ele desenvolveu uma tecnologia de áudio chamada de batimento binaural, que era para promover, acelerar essas capacidades. Tem um instituto nos Estados Unidos, chama-se Instituto Monroe, você pode digitar na internet. Instituto Monroe, né? É um cara que respeitado. O que ele criou aí? Uma tecnologia de áudio para promover estados alterados de consciência. É aquele que você fazia nas terapias, que um fala Isso, aqui, outro fala exatamente. aqui? E uma coisa fala aqui, outra fala aqui. Como Aquele Não é aquele lá. Aquele lá tem parte da tecnologia que ele descobriu, mas não é. O que os CDs de áudio dele tem ele conduzindo alguns exercícios. Não, tinha um que você colocava. Esse é um outro, mas que obedece à mesma tecnologia. Esse que eu estou ouvindo não era dele. Não é o dele, mas obedece à mesma tecnologia. Mas não Você é- quer prestar atenção nos dois e cada um fala uma coisinha. Vale a pena, porque você Nós vai. eleccioniana, Aqui você vai ter o relato dessa experiência que ele conta. a gente vai encontrar também tem loucura. Isso que eu falo, entendeu? Então, quando você encontra o mestre verdadeiro, ele não está mais nessa postura de que o cara está solto. Mas e essa coisa do Kriya Yoga? Esse final de semana teve o evento de Kriya Yoga que veio o mais alto, que é chamado Guruji, que está na linhagem, que já alcançou Samadhi, o Mahasamadhi é a morte consciente, né? Então sai do corpo, que é essa pessoa. Mas eu achei ele super brincalhão, ele sentava assim tudo tranquila, sabe? Uma pessoa assim, sem essa postura, ele até me deixou, porque eu esperava isso também, da pessoa estar toda Agora, o pessoal, sabe? o pessoal que segue uma linhagem mais oriental, eles acabam trazendo um pouco esse ranço, desse excesso de postura, né? O indiano é Nossa, assim. eu fiquei maluca. Então vira um saco, porque assim, é um lugar que vai te libertar, você é mais reprimido do que qualquer outra coisa. Do Kriya Yoga, Não, o Kriya Yoga é outra coisa. É totalmente não A sectário. Kriya Yoga é outro universo. É outra coisa. Outra coisa. Eles estão aqui agora, eles vão se instalar aqui. Então, eu sou Toma um café? semana eu fiz A ideia para a gente então, né, concluir essa nossa aula de hoje. Bom, então nós estamos falando, né, dessa importância de forma bastante sutil começarmos a mudar, né, o nosso nível de relação com as coisas. E que a espiritualidade é uma coisa prática. E que isso implica em dizer, né, que essa prática ela é a prática da liberdade, né? E aos poucos você, né, conseguir interagir com esse mundo, ter a sua experiência e minimizar esses momentos em que você é arrastado para longe de si ou se vê então refém de processos, de pessoas, de situações, né? E nós estamos optando, né, a princípio a partir do conhecimento, por um outro caminho, um caminho que você não precisa mais se tornar refém de coisas, acreditando que assim você vai garantir, né, uma melhoria, um nível de bem-estar. Muito bem. Então quando a gente fala de liberdade, e é uma coisa que eu estava até usando o exemplo que você citou, que é à medida que você vai ampliando o seu nível de liberdade, e você está desperto, né? Estar desperto é se sentir livre dos pensamentos, das emoções, enfim, né, de tudo que está fora. Uma coisa que eu comentei é que no momento que você vai ganhando liberdade, o teu poder de arbitrar também aumenta. Tá? Como foi o caso que eu ilustrei contando essa experiência desse rapaz, né? Quanto maior a sua liberdade, maior é o seu poder de arbitrar, né? Chegando inclusive no ponto de você inclusive ter o poder sobre a própria morte. Arbitrar quando você vai deixar o corpo, ou quanto você vai ficar. Tudo isso vai se tornando arbitrário para o ser que vai galgando níveis e níveis de liberdade, né? Cada vez maior.
Então, há uma outra coisa que eu queria terminar essa aula falando, que é muito curiosa, que tem a ver com aquilo que eu já falei sobre, né, o ter e o ser, certo? Lembra que eu falei que o ser, essa ênfase que a gente trabalhou já há um tempo atrás, na verdade, essa setinha não é para cá e sim para cá. Então a gente começa a entender que dá para enxergar que essa condição ela está muito relacionada a isto, tá? Que você não manifesta isso sem isso. Dá para ligar esses dois pontos? Tá? Tá claro isso, né? Aí está a nossa dificuldade. Isso. Liberdade aqui, né? Então veja bem, existe uma coisa muito interessante. Quanto mais livre você vai se tornando, ou quanto mais espiritual, maior, vou usar um termo talvez não seja o mais adequado, maior é a sua densidade espiritual. Coesão espiritual. Quanto mais livre você estiver, maior será a sua densidade, vamos chamar assim, sua densidade espiritual, ou o seu nível de coesão espiritual. Eu não entendo isso. Vamos entender. Isso não é uma coisa tão complicada para entender, que eu vou usar uns exemplos, vai dar para você então correlacionar, né? E eu já falei disso sobejamente durante esses módulos todos, mas agora eu vou dar uma outra roupagem para você entender. Então veja bem, uma pessoa que ela é dependente, você consegue entender que ela se fragmenta? Totalmente. Você desintegra, né? Porque ela vai querer ser uma coisa para o outro para conseguir ganhar o que ela quer ganhar, né? Então ela vai se desintegrando, não é? Você vai desintegrando, que é o caminho da dependência. O caminho da espiritualidade é o caminho que você se reúne. Se eu não dependo mais de nada, eu estou todo em mim. Eu estou inteiro. Então esse estado de inteireza a gente pode chamar de densidade espiritual. O que acontece quando você estica um lençol? Vai ter duas pessoas aqui esticando o lençol, tá? Ó. Certo? Vamos dar esse exemplo. Ó. Tá? Lençol. O que acontece se eu colocar no meio uma esfera de aço? Com esse lençol esticado. Imagina a situação. Você, eu aqui. De aço, ela vai. Isso. Vai ter que fazer mais coisas. Mas o que acontece com a superfície do lençol? Vai dar uma Então, vai acontecer isso aqui, não vai? Ó. Não é? Ó, a esfera tá aqui. Se elas fizerem mais força, vai voltar a ficar reto, vai ficar bem menor. Sim, mas o fenômeno é. Por que isso aqui curvou a superfície do lençol? Mais pesado, certo? Muito bem. Vocês sabiam que a mesma coisa acontece? Ó, se você olhar o tecido do espaço sideral, os corpos de grande massa curvam o espaço à sua volta, gerando um efeito chamado de gravidade. O Sol é um corpo de grande massa que curva o tecido do espaço à sua volta, fazendo com que os corpos de menor massa tendam a se deslocar para o centro. Não é isso? Então você tem 11 planetas na órbita do Sol, porque o Sol curva com sua massa o espaço à sua volta. E os planetas não vão para o centro porque tem outros campos de gravidade. Então eles ficam em órbita. Entendeu essa ideia? Pois é. A mesma coisa acontece quando um ser tem densidade espiritual. Ele curva a realidade à sua volta de tal sorte que tudo vem até ele. Esse é o mecanismo por trás do que eles chamam de lei da atração. Então o ser espiritual ele tem esse poder de curvar a realidade, atrair para si aquilo que está vibrando de acordo com o seu estado interior. Imagina o que? Né? Harmonia. Então ele tem que fazer muita coisa, as coisas fazem muito no poder. Tem tudo, gente. Porque como se ele tivesse um poder gravitacional, um poder de atração gravitacional, de puxar
sem fazer nada de esforço, só a cabeça dele começa a fazer as coisas convergirem. No caso da lei da atração, só para você exercitar seu poder, que eu creio que eu posso, independente da pessoa ser bom ou mal. Sim, mas isso aí já é uma forma ainda muito rudimentar de entender esse processo. Porque eu estou falando do processo numa esfera muito sutil. Entendeu? Porque na verdade o querer muito mais atrapalha do que promove, não é? Querer muito uma coisa mais atrapalha, mais retarda do que acelera. Já sabe disso também, né? Então, quando você começa a entrar nesse processo de expansão de consciência, de despertar, né? Em que, através de uma nova psicologia, quando eu falo de psicologia da iluminação, é essa nova forma de você se posicionar internamente para mudar radicalmente a sua relação consigo e com as coisas em volta. De modo que, nesse novo nível de relacionamento, você se mantenha estabelecido na tua paz, no agora, de sorte que nada consegue, então, te afetar. Tá? Então a gente volta lá para o início da aula. Você constata realmente que nada tem o poder de te separar de si mesmo. Ou nada tem o poder de separá-lo de Deus. De Deus. Nada. Toda vez que você se deixa afetar por alguém, seja porque ela fez o que não faria, fez o que você não queria, disse o que você não esperava ouvir, ou toda vez que a vida te propõe uma experiência que você não está preparada, entre aspas, para viver, mas está por isso que aconteceu, né? E você então reage de uma forma extremamente ruim, se negativizando, lembre-se que em cada momento que você então dedica esse poder e fica à mercê de pessoas e coisas, e a cada momento que você então gera desconforto a partir dessas experiências, lembre-se sempre disso, que nessas horas você está dando um passo para longe de Deus, Horácio, ou longe de si. Horácio, deixa eu te perguntar uma coisa referente a isso. Tá. Uma aluna minha se suicidou para meditação, Tá. semana passada. E eu, com muita consciência, fiz satsanga, preparei minhas alunas, fiz lá tudo que eu sentia que era bom, Marisa. E passei minha semana normal. Me senti muito cansada no dia seguinte, mas eu percebi que o meu emocional não conseguia ter essa postura. Então, que descompasso é esse? Depende, por exemplo, eu já expliquei, as emoções colorem as nossas vidas. Não tem nenhum problema você se entristecer com o ocorrido, tá? Natural. O que não é natural é você sofrer a tristeza ao invés de apenas senti-la. Tá. Quer dizer que o sentir faz parte do processo até de uma pessoa que está administrando. Gente, as emoções coloram as nossas vidas, são parte da nossa experiência humana. O problema é, como é que eu sei que estou sofrendo uma emoção ou estou sentindo a emoção? Quando, ao ter a experiência da emoção, eu me perco nela. Ou seja, quando você sente uma emoção, mesmo uma emoção dita como ruim, a tristeza não é uma emoção ruim, ela é apenas tristeza. Como a raiva não é uma emoção ruim, ela é apenas raiva. Nós, humanos encrenqueiros, que contaminamos, gostamos de classificar as coisas de certa forma, bobajada toda. Mas então entenda que eu sei que eu estou sentindo uma emoção, quando mesmo sentindo, eu percebo que eu ainda estou no meu centro e que há paz. Agora, quando eu sinto tristeza, eu já perco aquele contato com a minha paz e da tristeza. E a tristeza fomenta o desespero. E a tristeza fomenta a angústia. E a tristeza fomenta o descontrole. Mas se o descontrole gera alguma alteração física, é porque eu não administrei, né? Exatamente. Se gerou alteração física, você sofreu a emoção ao invés de ter sentido. Isso que é bonito. Porque quando a gente fala de uma pessoa desperta, ela não é aquela pessoa fria. Ela sente as coisas. Só que ela tem uma outra forma muito mais evoluída. Ela sente. Ela não sofre, ela sente. Jesus sentiu a dor da crucificação, sentiu, né, a tristeza, sentiu, mas em nenhum momento ele sofreu. Nossa, por quê? É Na hora que é sutil, por isso que a arte de ser é sutil. Você tem que estar sensível para você poder se estabelecer nisso. Por isso que
você começa a sentir, você tem mais propensão para sentir do que sofrer, quando ao ocorrer algo que você não esperava, ou que você não queria, você instantaneamente se rende e se alinha ao fato de. O que significa isso? Quando aconteceu, não ficar lutando. Por que aconteceu? Nossa Senhora, por que ela? Porque quando você minimiza o espaço entre o ocorrido e a aceitação. Entendi. Né? Quanto mais rápido você se render, menos você sofre, mais você sente. Ok, esse é um fato, tudo bem. Né? Que ela continue a sua experiência, tudo tem um propósito. Eu fiz tudo isso. Mas deixa o corpo puxar. Né? Porque às vezes a gente começa, é o caminho ainda, é o caminho, o inicial é esse, a gente começa por aqui para tentar chegar aqui. Entendi. Mas nós temos que aprender a fazer o contrário. Começar aqui para sensibilizar o mental. Isso é prática, tá, gente? Você não vai fazer isso da noite para o dia. É um compromisso, é mudança de postura. É um processo que você não pode mais se descomprometer. Aí você vai sentir que tem vezes vai acontecer uma coisa que todo mundo sofre, você sente aquela situação, presencia, se rende. Isso é administrar. Isso é administrar. E deixa isso aqui não contaminar, mas purificar a mente. Deixa isso aqui purificar a tua mente, desarmar os espíritos. Entendeu? Então, agora, isso vem com a consciência que vai se tornar cada vez mais presente em nós, que é tem algo regendo, algo maior que rege as consciência. Quem sou eu aqui, esse eu tão pequeno, tentando se contrapor ao fluxo das coisas? Então, o mais inteligente é se render aos fatos. Não, veja, volto a dizer, vamos entender com muito cuidado, não é conformismo, mas é aguçar a sua adaptação. Lembra? Não busque perfeição, busque adaptação, pois ao se adaptar, tudo ficará perfeito. Não é assim? Então, a gente precisa otimizar a adaptação. Se eu estou numa condição desagradável, ela só está desagradável porque eu não me adaptei. Então eu preciso me adaptar até para eu transcender. Enquanto eu não me adapto, eu não consigo transcender. Enquanto eu não me adapto, eu não estou pronto para transformar. Porque se me incomoda, é porque eu ainda não me adaptei. E isso mostra que eu ainda resisto àquilo. Isso é uma coisa que eu já sei, tá? É muito claro. E é muito certo como não é outro dia. Que eu só estou pronto para transformar algo quando aquele algo deixa de me incomodar. Eu só estou pronto para transformar algo quando aquele algo deixa de me incomodar. Seja uma emoção que persiste, Eu sou pronto para transformar algo quando aquele algo deixa de me incomodar. Seja uma emoção, seja uma lembrança, hein, gente? Uma lembrança do passado, seja um fato, a perda de alguém querido. Quando você chegar naquele ponto que aquilo já não, você pensa, aquilo já não te incomoda, você já está a um passo da transformação radical daquilo. Né? Tudo isso é psicologia da iluminação. Bom, eu posso contar um progresso? Eu tenho uma filha e uma neta em Brasília. Agora eu passei 5 dias lá com ela. Antigamente, quando os dois brigavam, ela e o marido, a filha berrava, que vinha como uma lança de dentro. Nossa, você comprava toda a briga. Hoje, nossa, eu fiquei lá, mas eu parecia que tinha eu estava blindada. Mas foi uma coisa tão fantástica que eu digo, eu progredi. Isso é espiritualidade. Foi maravilhoso. E os dois batendo boca, e a menina berrando, a outra jogando no chão. E nenhum dos dois. Não, mas foi aqui, ó. Ela não concedeu o poder para que eles a arrastassem dela mesma. Ela ficou no centro dela. Uma grande conquista. Ótimo. É isso que é interessante. Isso que é um avanço genuíno, gente. Isso que é avanço genuíno. Né? Agora, né, é um processo e a gente precisa sempre, né, tá prestando atenção, tá atento. Mas eu me dei o direito, desculpa falar, mas serve para todos nós, de tirar uma tarde, coisa que eu nunca fiz em 50 anos, porque eu tenho 62, eu comecei a trabalhar aos 13, nunca fiz, tirar uma tarde para mim, estudar entre aspas, né? Porque nós estamos aqui curtindo uma coisa maravilhosa. Ótimo. Né?
Ótimo. E isso é o resultado, né? Você falou. Você potencializa. É uma potencialização É. na tua manifestação. Exatamente. Né? Então, ótimo. Então, lembre, vamos sempre manter isso bem claro. Uma coisa é sentir, outra coisa é sofrer. Eu sofro quando eu estou identificado, eu sinto quando eu perco a identificação. Uma coisa traz a outra. Isso é fato. Muito fato. Vamos parar por aqui? Sim. Está ótimo. Tá bom. Está ótimo por hoje, né? Nós discutimos coisas muito importantes, assim, coisas que fazem realmente diferença no nosso caminhar, na verdade. Coisas que podem realmente ser gatilhos de despertar genuíno.